Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tô recebendo aqui meu pai, Décio Luiz Facchini, advogado desde 1978, e ele veio aqui contar um pouco da experiência dele e da evolução de como funcionam as ações de investigação de paternidade. Não é, doutor Décio? Muito obrigado pela oportunidade de participar desse debate. Quero agradecer a Natália, é uma grande mestre, uma grande professora de Direito de Família, está se aprofundando, já fez mestrado e, quiçá, no dia de amanhã fará doutorado, pois as suas teses estão tendo muita relevância e aceitação no mercado de trabalho, no mercado jurídico, que as pessoas estão acolhendo os seus pedidos, as formas de pensamento. Eu vou falar sobre o ramo do direito de investigação de paternidade, que é muito apaixonante porque envolve relações muito complexas na família. Quando se trata de investigação de paternidade, quer dizer, existiu uma fecundação geralmente fora do matrimônio, fora das relações normais. Aí implica no adultério direto se o nubente, o investigado, é casado ou separado, envolve relações de parentesco, envolve relações de sucessão, de heranças, de ação de alimentos, enfim, todo aquele conjunto familiar que se aflora nesse momento quando o judiciário é instado, é chamado para esclarecer uma ação de investigação de paternidade, onde o pretenso filho busca o reconhecimento do seu verdadeiro pai, e aí gera um grande conflito familiar naquela família onde está sendo instaurado um processo judicial contra talvez o decújo do falecido ou o pai que é o chefe de família na época. Agora testa de casal são os dois, mas na minha época era o testa de família, né? Então se tinha a ação de investigação de paternidade, o que é muito diferente de hoje. A evolução do direito sobre a investigação de paternidade foi muito doloroso, complicado, porque se pegamos desde os grupos mais remotos, os romanos, como era reconhecido os filhos, eles queriam, era condito sine qua non, para que se reconhecesse o filho, que ele participasse da mesma religião, quer dizer, a religião católica, ela tinha certos regramentos entre o Estado e a religião, e que se fazia todo o processo praticamente de batizado, de casamentos, os acontecimentos, o batismo, a crisma, tudo era em torno dos padres da religião, e eles dominavam toda essa área porque eles tinham uma ascensão espiritual, de até mesmo de amedrontar as famílias, as pessoas, e tinha até mesmo as heresias, tinha as bruxarias, eles queimavam, era ferro e fogo que faziam aquelas situações, e as famílias tinham que viver da maneira que o Estado e a religião se conduzia. E aí, com o passar do tempo, nós tivemos um processo evolutivo muito devagar, diga de passagem, porque quando eu entrei para a faculdade, lá em 73, 74, nós tínhamos regras assim totalmente esdrúxulas, onde se tinha uma certa situação de investigação de paternidade que sequer o filho, que era fora do casamento, podia propor uma ação de investigação de paternidade, porque se o pai era casado, ele tinha carência da ação, ele não podia propor ação na constância do casamento. Então, o pai da criança, ele era escudado, ele tinha um manto protetor que a sociedade, o sistema jurídico o protegia, e o infante, a criança, não podia demandar, ele só podia fazê-lo depois da morte, da dissolução do matrimônio. Porque na época não existia o divórcio, mal existia um desquite, que o desquite, na verdade, era só uma separação dos bens do casal, mas não da relação matrimonial, ele continuava casado. Então ele era impedido de vir a demandar em juízo.
E nós tínhamos também aquela situação muito estranha, que era praticamente um bullying, quando que o filho era considerado filho ilegítimo. Ele não tinha as mesmas condições do outro na herança. Ele, inclusive, só podia herdar 50% do que o filho legítimo. Ele entrava pelo bojo da família, pelo conjunto familiar, já com uma pecha de ser ilegal, ou ser até mesmo tratado como filho natural, e não como filho legítimo que é hoje. Então tivemos todo um processo evolutivo para se chegar nos dias de hoje, onde a igualdade é filho, não independe do tipo de relacionamento que existe, é pai, tanto o filho natural como o filho legal, como não se questiona mais a respeito da natureza, o filho não tem culpa daquela relação. Então, hoje em dia, podemos dizer assim, estamos muito evoluídos, porque a investigação de paternidade, chegamos num estágio onde temos igualdade de condições, tanto os filhos havidos dentro e fora do casamento, os direitos são os mesmos. Então existe essa evolução do direito, que temos hoje também investigações, ou até mesmo reconhecimento de relações de paternidade, a socioafetivo. Quer dizer, nem é bem exatamente filho biológico, mas é com relação ao estado como se trata as pessoas. Então o filho é geralmente hoje do coração, não é aquele filho gestor que era o que gerava, né? Porque nem sempre era pai. O pai é aquele de coração, aquele que convive com o filho. Essas são as relações. Então, assim, eu devo contar a história um pouquinho da evolução das ações de investigação da paternidade. Como nós estávamos falando, inicialmente só podia se propor a ação, geralmente é após morte do pai. O reconhecimento vinha tardiamente. O que acontecia? Na época não existia DNA, os exames de sangue era só para excluir do grupo, nunca para imputar a paternidade. Então se valia praticamente com base na prova testemunhal e outras circunstâncias. Então o que se passava nessas ações dificilmente prosperava as ações, a não ser que essas relações eram mais públicas. Mas como se sabe, essas relações de amantes ou de pessoas que têm relações extraconjugais são as escondidas, nunca são as públicas. Conta-se que numa cidade de Santa Rosa, que ficava perto da minha cidade onde me formei, Cruz Alta, que tinha um grande advogado que fazia as ações de investigação de paternidade e sempre prosperava aquelas ações e todo mundo se indagava por que disso. Então, as mães, depois da morte do pai da criança, compareciam a esse tal de escritório, né? E ele conversava e ele mandava retornar depois de um ano para que voltassem lá para eles fazerem a ação de investigação de paternidade. Durante esse período, ele fazia a esposa e ele mesmo ia nos bares, restaurantes e inculcava nas pessoas lá, olha, quem é o fulano de tal, é o pai da criança tal, não sei o que, tá? Passado um determinado momento, aquelas fofocas, ele perguntava segredo, mas cidades não muito grandes, todo mundo ficava falando, sabe que o fulano é fulano de tal, é o filho de tal. E aí comparecia em juízo essas testemunhas, geralmente ele convidava aquelas pessoas que mais viviam em bares, restaurantes, que estavam desocupados por aí, né? Aí o juiz perguntava para eles, vem cá, tu sabe quem é o pai da criança? Sim, claro que eu sei, porque todo mundo falava, inclusive lá no bar, lá era sempre, todo dia falava que o fulano de tal é o pai do fulano e tal. Então essas relações, como não se tinha DNA, o juiz se valia dessas provas, às vezes, muitas vezes até mesmo promíscuas, que se imputava a paternidade de uma pessoa que não necessariamente era o pai, mas assim, por certas... nós tivemos a grande ação de investigação de paternidade que se passou lá na década de 60, 70, todo mundo lembra do nosso ex-presidente Getúlio Vargas, tá? Que ele tinha um filho lá no campo, lá no interior, né? E aquilo criava-se muita dificuldade e não se tinha um exame, o genoma humano, para se poder identificar.
Então aquele processo rolou quase 20 anos para a gente ter um desfecho, para saber realmente quem era o verdadeiro pai daquele rapaz. Então, as ações de investigação de paternidade, elas são muito difíceis, complexas, porque envolve um relacionamento familiar muito grande que mexe todo com o âmago da família, todo o conjunto familiar, porque geralmente a viúva, na época, ela se sentia traída e aí se vinha o adultério, que muitas vezes o marido era tido e havido como um santo perante a sociedade e tal, e aí aparecia o dito filho, e os demais filhos não gostavam dessa relação, da ação, porque vinha a partilha dos bens, passava a ser dividido os bens, então gerava-se um conflito muito grande. Então essa relação, a investigação de paternidade, e temos assim curiosidades, eu atuei em vários processos de ação de investigação de paternidade, e é um assunto realmente apaixonante. Se me der a liberdade, quiser fazer alguma pergunta, mas eu posso até dar alguns exemplos de como era tida e a vida essa marcha processual para a gente fazer as ações de investigação de paternidade. Quer fazer alguma pergunta? Não, na verdade, assim, até queria fazer uma observação. Como que era complicado antigamente, porque a gente não tinha o exame de DNA mesmo. E ficava tudo na mão do juiz, decidir ou não, realmente, com uma prova fraca, às vezes, como esse caso ali de Santa Rosa. Santa Rosa. Como esse caso de Santa Rosa, pode ter muitos outros casos aí pelo Brasil. E como a tecnologia, como o exame de DNA veio, porque hoje em dia não tem mais dúvida. A gente faz o exame de DNA, é filho ou não é filho, né? Atualmente, a grande questão das investigações de paternidade que a gente está tendo hoje em dia são as ações da paternidade, reconhecimento da paternidade socioafetiva, que na verdade essa sim, a gente depende da prova. Então, eu queria saber o que o senhor acha sobre essa possibilidade dessa investigação de paternidade socioafetiva, se é possível, se não é, qual que são os critérios para a gente poder reconhecer ou não. A investigação da sociedade socioafetiva é um processo ainda bem recente, que os tribunais estão começando agora a sopesar as relações para saber realmente as intenções de quem, na verdade, termina adotando essa pessoa a longa manos, não regulariza a situação, mas dispensa esse infante, essa pessoa, esse filho, essa criança, tá? Tratamento como fosse filho, dando a ele educação, dando a ele saúde, atenção, carinho, enfim, ele termina albergando dentro do lar conjugal como se filho fosse. Aparentemente, as pessoas acham que são filhos, porque vive lá, dorme, come, tem todas as relações, tá? Nessas situações, às vezes se dá em função até mesmo do grau de parentesco que essa criança que tem com o tio, ou com o avô, ou com o sobrinho, enfim, ela se dá em função da relação próxima. Às vezes até mesmo a pessoa que está com essa pessoa, com esse filho, não tem intenção realmente de ser pai, mas só simplesmente ajudar, é uma ajuda qualificativa. Em outros momentos, realmente a relação se dá como pai e filho, quer dizer, existe um amor, existe uma proximidade, existe uma intenção de se tratar como laços familiares de relação de pai e filho. Então temos que realmente investigar, saber o âmago dessas situações, realmente se era uma relação de pai e filho ou simplesmente era uma ajuda que era transitória, não era qualificada, mas era momentânea devido à necessidade, o pai perdeu o emprego, foi viajar. Então essas situações têm que ser esclarecidas, isso depende da prova testemunhal. Voltamos agora no tempo anterior ao DNA. Na época nós não tínhamos a prova material para se fazer. Hoje agora passou para o campo da prova testemunhal a filiação socioafetiva. O que vai começar a nos guiar realmente é como convivia esse filho, essa pessoa dentro da família. Geralmente quando que o casal não tem filhos, ali a situação fica mais
clara de que talvez esteja a intenção de ter um filho que não tiveram no casamento. Eles não fizeram a adoção, não fizeram um processo, porque é relação de confiança, é uma relação que o tio, a tia pegou essa criança, começou a criar como o filho fosse, mas não tem intenção realmente de ser o herdeiro, ser isso, aquilo. Então tem que esclarecer a situação fática para se saber como viveu essa família. Eu acho tá? que, na verdade, a gente tem batido muito nessa tecla da paternidade socioafetiva, só que a gente está tendo, às vezes, eu penso que a gente está tendo até uma banalização desse tipo de paternidade, em que as pessoas vêm buscar o reconhecimento da paternidade socioafetiva depois que o pai, ou a mãe, né, no caso, falece, somente em busca de vantagem patrimonial. Não sei se é o que me parece, mas algumas vezes tem um pouco disso ou não, mas eu vejo muitas ações, às vezes, em busca da vantagem patrimonial. Isso é o móvel, é o que geralmente move essa pessoa a fazer isso. Geralmente só acontece nos casais, nos pais que têm patrimônio. Nos outros ninguém tem interesse. O interesse só se apoia quando tem patrimônio. E ali até mesmo pode ser o interesse instigado pela mãe dessa criança para manter essa relação promíscua, que eu digo promíscua com segundas intenções, tá? Para oferecer vantagem logo ali adiante. Então o juiz que vai julgar a causa, as provas, etc., tem que ser muito bem examinadas para se saber a real intenção, se a intenção realmente do filho, daquela criança, realmente via naqueles senhores como pais ou simplesmente como gestores que davam amparo, etc, etc. Mas não via o fim princípio, porque elas continuavam, inclusive, ainda tendo relações com a família originária. Então viviam lá uma semana, 2 semanas com essa família e continuavam os vínculos, inclusive com o pai biológico, a mãe biológica, os irmãos. Então era uma passagem. Então é muito, muito difícil e complicado, e outras vezes até mesmo a situação de filiação afetiva é quando que a mãe, por exemplo, separa e vai conviver com outro marido e tal, casualmente passam a ter essa relação, mas nunca a criança vai projetar naquele senhor como pai. Ele vive lá dentro do conjunto familiar, ele tem uma boa relação, mas ele continua o afeto, o amor que ele tem, ele elege o pai dele de fato quem é. Ele vive no conjunto familiar, mas ele nunca vai esquecer que ele tem um pai. Tem que saber realmente o que ele quer de pai, tá? Então tem que separar. Eu gostaria de falar mais um pouco sobre investigação de paternidade, porque muitos ainda estudantes, ou até mesmo advogados, pessoas que têm interesse no tema, né? Como eu já sou advogado há praticamente meio século, e por mim passaram centenas de ações de investigação de paternidade. Eu devo, por curiosidade, né? Eu fui advogado de uma moça que tinha um filho que morava casualmente lá em Três Passos, lá em cima, no Alto Uruguai. Então ela propôs inicialmente a ação de investigação de paternidade contra o dono da casa, que seria o pai maior, né? Porque ela elegia, como tinha patrimônio, né? E ele veio ao óbito, então ela propôs ação contra quem interessava, que tinha o patrimônio, tá? E ali, casualmente, foi feita a ação de investigação de paternidade, foi feito na época, já tinha o DNA, e constatou que realmente não era o verdadeiro pai, mas sim era o filho desse senhor. Ela tinha relações concomitantes com 2 pessoas, então ela mesmo não sabia quem era o verdadeiro pai, né? Então, para se ver essas relações, né? Como é que elas podem serem tratadas? Imagina outra situação, minha filha. Eu fiz uma ação de investigação de paternidade de uma menina
que infelizmente estava na atividade numa casa de prostíbulo, mas ficou grávida, né? E por interesse ela queria descobrir quem era o verdadeiro pai. Então tinha lá, ela naquele período fértil, ela tinha tido relações com várias pessoas. Então tivemos que fazer, a primeira ação que foi feita, ela elegeu o cliente de maior potencial, foi negativa, foi para a segunda, somente na terceira investigação de paternidade. Aí quando nós íamos em juízo, o juiz já conhecia o caso, a situação dela, quem é o próximo? Quem vamos chamar agora, né? Mas felizmente na terceira vez realmente se descobriu o pai, né? E então esse tipo de relação, direito de família, as ações de investigação de paternidade, ela mexe com todo um sistema matrimonial, porque afeta geralmente um dos casais, principalmente a mulher, né? Que ela vê o adultério, as vísceras do adultério, os filhos que são irmãos do investigado, né? Que vê o seu patrimônio dividido, as heranças, e então existe um conflito muito grande nas ações de investigação de paternidade, que por vezes leva a brigas, leva até mesmo mortes, enfim, são relações, às vezes, que eu sempre chamo umas triangulações amorosas, né? Onde é que existe uma amante, onde é que existe uma terceira mulher, isso. Então, o ser humano, né, desde o primórdio, continua a briga, o conflito com relação ao direito de família, principalmente as ações atinentes à investigação de paternidade, às sucessões, às heranças, né? Porque quando que o pai do investigando sabe que ele é pai e futuramente vai eclodir a ação, ele já começa a fazer testamento, ele já começa a transferir o patrimônio, ele já começa a fazer desaparecer o patrimônio, transferir através do testamento para outros filhos, enfim, se desfazendo daquele plano, destituindo a partilha legítima que é do filho. Então temos que ter muito cuidado e parabéns à minha filha por trabalhar nesse ramo, né, direito de família, que é muito salutar quando a gente procura sempre a verdade, a justiça, que seja alcançado o direito a todos. Bom, então tá, muito obrigado, Dr. Décio, pela participação aqui no nosso canal. Se vocês gostaram, deixa um like aqui. Se quiserem fazer pergunta pro Dr. Décio, pode botar aqui embaixo, tá bom? Hoje a nossa conversa foi muito legal, tá? Obrigada a todos, então não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, tá bom? E tchau!